Olá, sou Paulo Roberto Figueiras, professor de Química do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Estamos no curso Estatística Básica. Hoje vamos ver sobre proporção estimativa pontual para a média proporcional, intervalo de confiança para a proporção populacional, tamanho da amostra para uma população infinita e tamanho da amostra para uma população finita. Então, como motivação, vamos dar este exemplo. Então, um ensaio clínico foi realizado para verificar o efeito de um determinado analgésico A contra a dor de cabeça. Um total de 200 pacientes que sofrem de dor de cabeça crônica receberam o analgésico A e, ao final do estudo, foi perguntado a cada um paciente se o analgésico lhe proporcionou alívio. Um total de 90 pacientes responderam que sim, ou seja, sucesso. A partir dessa informação, qual a proporção de pacientes que responderam haver melhora na dor de cabeça? Uma outra pergunta, qual o intervalo de confiança para esta proporção ao nível de confiança de 95%? Pois bem, então o que é a proporção? Então, num total de 200 pacientes, ou seja, em uma amostra de 200 pacientes, 90 responderam haver melhora com o uso do analgésico A. Logo, a proporção de pacientes que tiveram melhora na dor de cabeça foi os 90 dividido pelo tamanho da minha amostra, que é 90, então, que é 200, então 90 dividido por 200 eu tenho 0,45. Então, multiplicando por 100, então temos 45%. Como normalmente a proporção ela é representada em termos de porcentagem. Então, 45%, no qual já tem já a multiplicação por 100%, ou apenas 0,45, que é a forma unitária. Então, este resultado, né, esta média, é uma estimativa da proporção populacional. Então, a média está aqui, 45%. Para outras amostras, ou seja, se eu tivesse utilizado outros 200 pacientes, a proporção será a mesma? Ou seja, eu teria obtido o mesmo valor, exatamente 45%? Então, possivelmente serão diferentes. Então, o que podemos falar sobre essa proporção da população? Ou seja, esse valor de 45%, o que podemos dizer sobre ele? Ele é um valor dado a partir desta amostra. Se eu tiver outras amostras, esse valor pode variar, mas acontece que o quanto ele pode variar? Esse aqui é o interessante. Ou seja, então precisamos estimar, né, o valor verdadeiro da proporção da população e determinar, né, podemos determinar um intervalo de confiança para a proporção da população baseado na proporção amostral que nós obtivemos aqui. Então, o parâmetro π ou P, que é a proporção da população. Então, alguns livros trazem o π, que é a proporção da população, ou outros materiais trazem o P. Então, a estimativa pontual para a proporção de sucesso, então nós dividimos em sucesso e fracasso, de uma amostra dada por. Então, a estimativa de P, ou de π, é dada por P-chapéu. Então, esse P-chapéu é a estimativa da proporção populacional, P ou π, que é igual ao número de sucesso dividido pelo o tamanho da amostra. Então, número de sucesso denotamos por x e o tamanho da amostra, o n minúsculo. Bem, então nós delimitamos em sucesso ou fracasso, né? Sucesso ou não sucesso, então sucesso ou fracasso. Então, o total de fracasso, né, delimitamos por Q chapéu, né, que é a estimativa da proporção de fracasso, é igual a 1 menos o P, ou seja, P chapéu, que é a proporção de sucesso. Então, observe que aqui, nessa nova variável, né, Q, eu tenho que ela é dependente de P. Então, essas proporções de sucesso e fracasso, eu não tenho aqui um grau de liberdade igual a 2, mas sim um grau de liberdade igual a 1. Ok? Isso porque eu só preciso de um deles para determinar o outro. Então, não tenho aqui esses dois graus de liberdade, porque há uma dependência direta através de uma equação entre a proporção de sucesso e a proporção de fracasso. Ora, se
for, por exemplo, em alguma pesquisa onde eu tenho, por exemplo, a preferência em relação ao produto A, produto B, produto C, por exemplo, tiver 3, então como que é feito isso? Então é a preferência em relação a e não a B e não B, e C e não C, ou seja, acaba que eu analiso 3 proporções de forma individual, onde cada uma eu tenho o sucesso, ou seja, a preferência pelo A, e o fracasso, a preferência pelo o não A. Ou seja, o não A entra todo o restante do meu universo. Então aqui eu tenho apenas um grau de liberdade. Eu tenho P e o Q e o P, cujo eles são diretamente dependentes por uma equação. Então, em alguns materiais trazem o P e o Q. Então, só lembrar que o Q, né, a proporção de fracasso é 1 menos a proporção de sucesso, tudo amostral, ou em outros já trazem P e a proporção de fracasso já 1 menos o P. Então, antes de descobrir o intervalo de confiança, precisamos checar se a distribuição do P chapéu, se adere a uma normal. Isso ocorrerá se forem satisfeitas as condições. Então, n vezes a proporção de P deve ser maior ou igual a 5. Lembrando que a proporção de P é igual a x sobre n, então, substituindo P por x sobre n, eu tenho que o x tem que ser maior ou igual a 5. Ou seja, o número de sucesso deve ser maior ou igual a 5. E n vezes Q, ou seja, se eu colocar o Q aqui, 1 menos P, então, vou ter o número de fracassos, no caso, sobre o tamanho da amostra, ou seja, o número de fracassos também deve ser maior ou igual a 5. Então, a estimativa de proporções populacionais é muito semelhante à de médias populacionais, que nós já estudamos anteriormente. Então, os estimadores. A estimativa pontual de uma proporção, nós temos, por exemplo, 21% das peças são defeituosas, 45% dos eleitores votariam no candidato A, ou seja, tem um valor pontual, uma estimativa na média. E estimativas intervalar de uma proporção. Então, por exemplo, entre 18% e 23% das peças são defeituosas, a proporção de votos para o candidato A está entre 15% e 25%, ou seja, eu tenho um intervalo. Já que eu tenho um intervalo, eu preciso ter uma estimativa da dispersão. Então, a principal estimativa de dispersão nós utilizamos, ou a métrica para avaliar a dispersão, é o desvio padrão, ou a variância. Então, a média de uma distribuição amostral de proporções amostrais é igual à verdadeira proporção da população. Isso nós vimos também para a média para dados quantitativos. Ora, então, como nós podemos determinar aqui o desvio padrão para a proporção? Então, nós vimos que π, que é igual a P, que é a proporção da população, o P chapéu, que é a proporção média das proporções amostrais, dado por x sobre n, e a proporção de fracasso, que é o Q chapéu, que é igual a 1 menos P. O erro associado à proporção é dado por essa equação. Então, eu tenho um valor de z da distribuição normal padronizada, também alfa sobre, z, no caso, alfa sobre 2, onde alfa é o nível de significância, nós já vimos isso. Por que é 2? Já que eu tenho dos dois, já que eu estou determinando um intervalo de confiança, então eu tenho à direita e à esquerda valores que estão fora do meu intervalo. Então, eu deixo eles de forma iguais, então por isso que eu tenho esse valor de alfa, o nível de significância, dividido por 2, vezes raiz quadrada da proporção de sucesso vezes a proporção de fracasso, dividido pelo o tamanho da amostra. Então, esse cara aqui é o meu erro padrão. Então, vejam só, o desvio padrão da distribuição das médias da proporção é igual a esse termo aqui. Então, esse sigma p é igual a raiz quadrada da proporção de sucesso vezes a proporção de fracasso dividido por n, que é o tamanho da amostra. Como a proporção de fracasso é igual a 1 menos a proporção de sucesso, então posso utilizar esta equação. Então, observe. Nesta equação aqui, eu tenho variância igual a 2, pois eu preciso de determinar a proporção de sucesso e o tamanho da amostra para determinar o desvio padrão. Tudo bem? Diferente se eu olhasse se P e Q fossem independentes. Se
P e Q fossem independentes, eu precisaria de uma, duas, três variáveis para determinar o desvio padrão. Mas como não são, há uma dependência entre eles, eu preciso de duas variáveis. Preciso do valor de P e do valor de N. Então, tenho aqui 2 graus de liberdade. Dado que o alfa é igual ao nível de significância, que é a probabilidade de erro, e o 1 menos alfa é o meu grau de confiança, também delimitado por gama. Então, é esse alfa que, esse valor de alfa, que vai delimitar o meu valor de z, que está diretamente relacionado ao meu erro, ou seja, ao meu intervalo. E o intervalo de confiança para a proporção populacional é igual à proporção amostral, o p-chapéu, mais ou menos o erro. Ou eu posso representar dessa forma, da forma intervalar, onde eu tenho que a minha proporção da população ela deve ser maior do que a proporção amostral menos o erro e menor que a proporção amostral mais o erro. Então, por isso que esse intervalo é igual a 2 vezes o erro. Ou seja, desse ponto do P menos erro até o P mais erro, se eu pego o superior menos o inferior, eu vou ter o valor de 2 vezes o erro. Então, esta é meu valor, minha equação intervalar, ou a equação normalmente utilizada, que o P é igual ao P, chapéu, mais ou menos o erro, dado que o erro ele tem duas contribuições, a contribuição da distribuição normal padronizada e a contribuição do desvio padrão da proporção. Ora, se nós pegarmos um gráfico do desvio padrão da proporção em relação ao valor da proporção, aqui mantendo o n igual a 100, então eu quero saber quanto que varia o meu desvio padrão da proporção em função do valor da proporção P a um valor de n constante. Então, eu utilizei um valor de n igual a 100, isso porque tirando a raiz de 100 vai ser igual a 10. Então, acaba que eu estou dividindo esse valor da proporção por 10. Então, observe, quanto maior esse valor de desvio padrão, como esse desvio padrão ele está diretamente relacionado ao erro, ou seja, o aumento do desvio padrão, o aumento do erro, dado pelo o erro também depende do valor da distribuição normal padronizada, mas nós podemos olhar que temos um máximo aqui em 0,5. Ou seja, quando nós temos o valor da proporção em 50%, é o valor máximo que nós teremos de desvio padrão para a proporção. Isso vai depender do valor de n. Para qualquer valor de n, esse valor, esse produto P que multiplica 1 menos P, ele vai ter valor máximo quanto mais próximo eu for de 50%. E como nós vimos lá que o número de sucesso e o número de fracasso devem ser maior do que 0,5, ou seja, eu devo sair desses extremos aqui que a proporção de sucesso é igual a 0 ou a proporção de sucesso é igual a 1. Como há uma dependência direta, se eu tenho 0 de sucesso, então eu tenho 1 de fracasso. Ou se eu tenho 1 de sucesso, eu tenho 0 de fracasso. Ou seja, se eu tenho esses pontos aqui, eu não tenho o meu intervalo de confiança, pois eu zero esse termo aqui, isso aqui é zerado, então o desvio padrão é zerado. Quando eu multiplico o desvio padrão pelo o valor z da distribuição normal padronizada, que nunca será zero, não vou ter um valor zero ali para o valor de z, então 0 vezes qualquer um valor, qualquer um número real, eu vou ter um intervalo igual a zero. Então, para sair desses limites aqui 0 e 1, então eu vou ter todos esses valores de desvio padrão que vai estar relacionado ao tamanho do meu intervalo. Lembrando, quanto mais próximo do valor 0,5, que for o meu valor de P, maior será o meu intervalo. E quanto mais próximo das extremidades, ou seja, proporção igual a 1 ou a proporção tendendo a 0, tendendo a 1 ou tendendo a 0, eu vou ter menores valores de intervalo para a proporção, mas nunca chegando tão próximo, ou seja, muito próximo de 0, nem muito próximo de 1. Voltando ao nosso problema, com os 200 pacientes, cujo
desses 200, 90 pacientes responderam que sim, que houve melhora na dor de cabeça, ou seja, o número de sucesso foi igual a 90. Então, nós temos a proporção P 90 sobre 200, que é 0,45. E o desvio padrão, eu tenho P, 0,45, que multiplica 1 menos P, dividido por N, que é 200. Então, vou ter um total de 0,035, ou seja, 3,5%. Então, eu tenho P de 45% e um desvio padrão de 3,5%. Como eu quero um intervalo de confiança ao nível de confiança de 95%, então eu tenho o gama igual a 0,95 e o alfa igual a 0,05 ou 5%. O alfa igual a 0,05, eu tenho um valor de Z de 1,96. Então, o valor do erro, que é o valor de Z vezes o desvio padrão que eu já calculei aqui, então eu vou ter 1,96 vezes esse valor de 0,035 e eu vou ter um valor de erro de 0,069, ou seja, 6,9%. Então, o meu valor de P, a proporção da população, vai estar entre 0,45 menos 0,069, ou seja, a proporção amostral menos o erro, e entre o valor da proporção amostral mais o erro, ou seja, a proporção da população vai estar dentro deste intervalo. Então, os valores 0,45 menos 0,069, eu vou ter um valor de 0,381 ou 38,1%. E o limite superior, 0,45 mais 0,069, que é igual a 0,519, ou seja, 51,9%. Ou seja, esse intervalo ele tem a probabilidade de 95% de chance de conter a verdadeira média da proporção. Mas observe que é um intervalo bem alto, né? 38,1 a 51,9. A depender do interesse do estudo, pode ser um intervalo um pouco grande. E isso tem muita influência do valor da proporção estar próximo de 0,5, ou seja, a proporção está caminhando para 0,5, como nós vimos no gráfico do desvio padrão em função do valor da proporção, eu tenho um máximo em 0,5. Então, da estimativa intervalar, temos a proporção amostral mais ou menos o valor de Z da distribuição normal padronizada vezes o desvio padrão. Então, esta parte é o meu erro. Então, aqui nós temos que o erro ele é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, se eu quiser isolar o tamanho da amostra para determinar quantos indivíduos eu preciso amostrar ou qual o tamanho da minha amostra para atingir um certo tamanho de erro, então vamos equacionar isso. Primeiro caso, então, levar os dois termos ao quadrado. Então, vou ter o erro quadrado é igual ao valor de Z ao quadrado, que multiplica a proporção vezes 1 menos a proporção dividido pelo tamanho da amostra. Então, equacionando isso aqui, nós temos que, para o cálculo do tamanho da amostra, N, nós temos essa equação, que N é igual ao quadrado do valor de Z, da distribuição normal padronizada, que multiplica o valor da proporção vezes 1 menos o valor da proporção, ou seja, P vezes Q chapéu, né? P chapéu vezes Q chapéu, dividido pelo erro ao quadrado. Isso para uma população infinita. Então, para a população infinita, nós temos esta equação. Então, voltamos ao nosso problema. Então, vejam só. Agora, quantos pacientes precisam ser amostrados para reduzirmos o erro de 6,9% para 5%? Então, ou seja, o erro que anteriormente foi 6,9%, eu quero reduzir ele para 5%. Ou seja, aquele erro eu estou achando que foi um pouco elevado, foi muito grande. Então, quantos pacientes eu deveria ter trabalhado para chegar em um erro de 5%? Então, substituindo na equação, o valor de Z, vou manter o mesmo nível de confiança, que é 95%, então o valor de Z 1,96. A proporção se mantém a mesma, no caso a estimativa da proporção populacional, que é 0,45. E agora o erro, que eu vou utilizar 5%. Então, substituindo os valores na equação, o valor de Z 1,96
isso ao quadrado, valor da proporção 0,45 que multiplica 1 menos 0,45 dividido pelo erro ao quadrado, o erro 0,05 ao quadrado, isso vai me dar um total de 380,3. Então, como é de praxe, aproximamos isso para cima. Então, para garantir um erro máximo de 5%, precisamos amostrar pelo menos 381 pacientes. Vale destacar aqui, como sempre, que utilizamos uma estimativa da proporção, ok, que é 0,45. Caso no exemplo anterior nós utilizamos 200 pacientes e agora estamos vendo que precisaríamos de 381 pacientes para reduzirmos o erro de 6,9% para 5%, ou seja, reduzir em 1,9% o valor do erro. Então, precisaríamos amostrar mais 181 pacientes. Mas tomem cuidado que, ao calcular novamente, ou seja, se eu entrevistar mais os 181 pacientes e refizer o cálculo, pode ser que eu altere o valor do desvio padrão, pois o desvio padrão ele é diretamente influenciado pelo valor da proporção amostral. O desvio padrão é igual a raiz quadrada da proporção, que multiplica 1 menos a proporção dividido pelo tamanho da amostra. Apesar de eu estar aumentando o tamanho da amostra, se alterar o valor de proporção, eu posso alterar o valor de sigma. Ok? Então fique sempre essa dica. Apesar de utilizar mais pacientes, esse valor aqui ele pode alterar. Esse aqui não, esse aqui eu estou mantendo constante o valor da nível de significância ou o nível de confiança, eu estou mantendo constante em 95%. Bem, o tamanho da amostra agora para uma população finita. Se eu estou trabalhando com populações infinitas, então não há necessidade de reposição, dado o tamanho da população. E a probabilidade de cada prova ela é mantida constante. Se a população for finita ou, quando a amostra, eu retiro a amostra, ela é superior a 5% do tamanho da população, ou seja, o tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população é maior do que 5%, então, nesse caso, nós consideramos a população como finita. Então, nesse caso, não se faz a reposição, a probabilidade de cada prova ela varia com cada ensaio. Então, os desvios padrão das distribuições amostrais devem ser multiplicados pelo fator de correção finito, que é esse fator, que é a raiz quadrada do tamanho da população, o N maiúsculo, o tamanho da população, menos o N minúsculo, que é o tamanho da amostra, isso dividido pelo N maiúsculo, que é o tamanho da população, menos 1. Então, esse daqui é o meu fator de correção finito. Então, vejam só, para o desvio padrão das proporções amostrais, nós temos esse termo aqui, que é o P-chapéu, que multiplica 1 menos P-chapéu dividido por N, vezes esse termo aqui, que é o fator de correção para populações finitas, que é a raiz quadrada do tamanho da população menos o tamanho amostral dividido pelo tamanho da população menos 1. De forma semelhante, como nós vimos, o desvio padrão para médias amostrais, vimos em vídeo anterior. Então, o desvio padrão para médias amostrais, nós temos esse cara, que é o sigma sobre raiz de n, que é o erro padrão da média, e temos aqui também o fator de correção para amostras finitas, que é o mesmo fator de correção. Então, agora nós estamos interessados nesse caso da proporção. Na aula anterior desse curso, nós vimos esse caso aqui, esse primeiro caso quantitativo. Então, a estimativa pontual para a proporção de sucesso de uma amostra é dada por... Se eu tenho uma população infinita, então o intervalo de confiança é igual ao P-chapéu, que é a proporção amostral, mais ou menos o valor Z alfa sobre 2 da distribuição normal padronizada, vezes o valor do desvio padrão da proporção, que é igual à proporção amostral, que multiplica 1 menos a proporção amostral dividido pelo tamanho da amostra. Se a minha população for finita, então o intervalo de confiança é igual à proporção amostral, que é o P-chapéu, mais ou menos o valor Z da distribuição normal padronizada, que é dependente do meu nível de significância, que multiplica o desvio padrão da proporção, que é P, que multiplica 1 menos P dividido pela
o valor de n, né, raiz de todo esse termo, vezes o fator de correção finito. Então, tem mais este fator aqui multiplicado pelo o meu desvio padrão. Então, esse fator é o tamanho da população menos o tamanho da amostra, dividido o tamanho da população menos 1. Então, a raiz quadrada desse termo. Então, vejam só. O tamanho da amostra para uma população finita. Aqui, eu quero determinar, então, o tamanho da amostra, né? O tamanho da amostra a partir, né, para um certo erro. Então, vejam só. Toda essa parte aqui é o erro. Então, o intervalo de confiança é igual a proporção mais ou menos um erro. Então, toda essa parte aqui é o meu erro. Então, eu tenho, nesse erro, a contribuição do valor de z da distribuição normal padronizada, que é dependente do meu nível de significância, o valor do desvio padrão e o valor do fator de correção finito. Então, tenho 3 contribuições. Então, preciso do nível de significância, esse valor é tabelado, o valor de z vai vir, ele será tabelado e depende do nível de significância que eu quero adotar para o erro, né? No caso, para determinar ali a minha média populacional, vai depender da proporção, né? Da proporção de sucesso, do tamanho da amostra e também do tamanho da população. Então, dependo aqui de 4 valores. Então, o valor de z, o valor da proporção, o tamanho da amostra e o tamanho da população. Isso para determinar o erro. Então, como existe uma dependência entre elas, eu posso também trabalhar e isolar o tamanho da minha amostra, ela sendo em função das outras 4 variáveis, sendo em função do erro máximo que eu vou admitir, o valor de z da distribuição, o valor da proporção e o tamanho da minha população. Então, uma forma de fazer isso, então, como aqui eu tenho raiz nesses dois lados aqui, onde tenho a variável que eu quero isolar, então eu levo todos esses termos ao quadrado. Então, eu tenho o erro ao quadrado é igual ao valor de z ao quadrado, e aqui eu tiro das raízes desses dois termos. Bem, agora eu tenho que isolar o valor de n, que é o tamanho da minha amostra. Então, esse valor de n ele vem para esse numerador, e esse valor do tamanho da população menos o tamanho da amostra vem para o numerador. Esse erro ao quadrado vem aqui para o denominador. Então, eu tenho que essa fração é igual a todo esse termo. Ora, para mim isolar o tamanho da amostra, eu vou inverter essas duas frações. Então, eu tenho o tamanho da população menos o tamanho da amostra dividido pelo tamanho da amostra é igual ao erro, que multiplica o tamanho da população menos 1, dividido pelo valor de z ao quadrado, que multiplica o valor da proporção vezes 1 menos o valor da proporção amostral. Ora, para resolver isso aqui agora, basta passar esse termo, né, esse denominador para o outro lado da minha equação, multiplicando e somar com esse valor de n, já que aqui ele está com valor negativo. Então, executando essa operação, então eu vou ter que o tamanho da população é igual a n. Então, esse n aqui é esse carinha aqui, e este n ele veio para cá como mais n. E esse termo aqui ele é exatamente o mesmo que se encontra aqui, multiplicando o valor do tamanho da minha amostra. Está equacionando isso daqui. Então, eu tenho n, coloco o n em evidência, então eu vou ter 1, esse 1 é desse n, mais todo esse termo, que é esse termo que está guardado aqui. Isso é igual ao n. Então, equacionando isso daqui, então, eu tenho todo esse denominador aqui, 1 mais esse termo. Então, pego todo esse denominador aqui, mais esse numerador. Então, eu vou ter, equacionando isso aqui, eu tenho esse denominador, pelo o mesmo valor do denominador, mais o numerador. Isso tudo vai ser igual ao tamanho da minha população. Bem, então, para isolar o valor do tamanho da amostra, basta multiplicar o tamanho da minha população por esse termo aqui, que é o denominador, e dividir por todo esse numerador. Então, temos que o tamanho da amostra para uma população finita é igual ao tamanho da população, esse tamanho da população, vezes esse termo aqui, que era esse denominador, que é o valor de z da distribuição normal ao quadrado, vezes a proporção, que multiplica 1 menos a proporção. Ou seja, a proporção vezes 1 menos a proporção, que é
o fracasso. Então, a proporção de sucesso vezes a proporção de fracasso, dividido por esse termo. Então, esse termo eu tenho o valor de Z, da distribuição normal padronizada ao quadrado, vezes a proporção de sucesso, que multiplica 1 menos a proporção de sucesso, né? Isso aqui é a proporção de fracasso, mais o erro aceitável ao quadrado, que multiplica o tamanho da população menos 1. Então, agora temos uma equação para o tamanho de uma amostra para uma população finita, onde, nesse caso, estamos estudando proporções. Voltando ao nosso problema do ensaio clínico, então temos a proporção de sucesso do medicamento, do analgésico, A é igual a 45%, 0,45%, e o erro associado a essa proporção para os 200 pacientes é de 6,9%. Ora, quantos pacientes precisariam ser amostrados para reduzirmos o erro de 6,9% para 5%? Isso nós já fizemos também no exercício anterior. Mas agora, sabendo que a população de interesse é de 800 indivíduos, ou seja, eu tenho uma população de interesse para o meu estudo que é de 800 indivíduos. Então agora, eu já coloquei mais uma variável nesse estudo, que é o tamanho da minha população. Então, agora eu tenho uma população finita. Então, vamos adotar esta equação para o tamanho da amostra para uma população finita. E eu tenho o valor do tamanho da minha população, que é 800. O valor de Z da distribuição normal padronizada. Estou mantendo o alfa em 5%, então eu tenho o Z de 1,96. A proporção de sucesso, que é 45%, e o erro, que é o erro que está aqui, que é de 5%. Substituindo os valores, então, n igual a 800, o valor de Z é 1,96, então aqui ele está ao quadrado, vezes a proporção de sucesso, que multiplica 1 menos a proporção de sucesso. Então, no denominador, o valor de Z ao quadrado, vezes a proporção de sucesso, vezes 1 menos a proporção de sucesso, mais o erro admitido, que é de 5%, vezes o tamanho da população, menos 1. Então, fazendo esses cálculos, nós vamos obter o valor de 257,99. Então, para garantir um erro máximo de 5%, precisamos amostrar pelo menos 258 pacientes. Então, ou seja, precisaríamos de 58 pacientes a mais do que foi utilizado para estimar o valor de P. Então, resumindo isso aqui, então estudamos variáveis quantitativas na aula anterior e agora variáveis qualitativas e vimos população infinita e população finita. De certa forma, para cada um deles nós temos uma equação para o tamanho da amostra. Se eu estou trabalhando com variável quantitativa, então a população, para uma população infinita, eu tenho essa equação. Então, o tamanho da amostra é igual ao valor de Z da distribuição normal padronizada vezes o desvio padrão da população dividido pelo o erro máximo ou o valor de erro. Isso tudo ao quadrado. Para a mesma variável quantitativa, se a população for finita, então lembre-se que é adicionado o fator de correção para a população finita e agora o tamanho da população é dado por esta equação, que ela depende do tamanho da minha população vezes o valor de Z da distribuição normal padronizada vezes a variância populacional, isso dividido pelo o erro aceitável, que multiplica o tamanho da população menos 1, mais o valor de Z, que multiplica a variância. Se eu estou trabalhando com variáveis qualitativas, ou seja, com proporções, trabalhando com proporção, para a população infinita, o tamanho da minha amostra é dado por essa equação, que ela é função do valor de Z ao quadrado, que multiplica a proporção amostral, né, proporção de sucesso, que multiplica 1 menos a proporção de sucesso, né, 1 menos o P-chapéu, dividido pelo erro ao quadrado. Se a variável é qualitativa e a população ela é finita, então o tamanho da população é dado por essa equação, onde eu tenho o tamanho da amostra vezes o valor de Z, que multiplica o valor de sucesso, a proporção de sucesso, que multiplica 1 menos a proporção de sucesso. Lembrando que 1 menos a proporção de sucesso é a proporção de fracasso. Isso dividido pelo valor de Z ao quadrado, vezes o valor a proporção de sucesso, que multiplica 1 menos a proporção de sucesso, mais o erro,
que multiplica o tamanho, né, o erro ao quadrado que multiplica o tamanho da minha população menos 1. Ora, se eu avaliar essas equações de população infinita da variável quantitativa e qualitativa, eu vejo que, bem, as duas dependem do z ao quadrado e também são divididas pelo erro ao quadrado. Só que aqui o valor de sigma 2, né, ou seja, a variância, ela é dada por P vezes Q, ou seja, a proporção de sucesso vezes a proporção de fracasso. Então, observe que as equações para o tamanho da amostra, para uma variável qualitativa e quantitativa, elas são bem similares. Então, eu vou ter o valor de z ao quadrado e dividir pelo erro ao quadrado. Só que, enquanto na variável quantitativa eu utilizo a variância, né, eu multiplico essa razão pela variância, na variável qualitativa eu multiplico ela pelo produto da proporção de sucesso vezes a proporção de fracasso. Agora vamos avaliar população finita. Então, para entre as variáveis quantitativa e qualitativa, se observar no numerador, então eu tenho o n, que é o tamanho da amostra, e o z ao quadrado. E aqui, novamente, a variância para a população, para a variável quantitativa, ela é substituída pelo produto, né? P vezes Q para a variável qualitativa. E o denominador, então eu tenho esse termo, que é o Z2 vezes sigma. Então, observe, se é o sigma, eu vou substituir pelo P vezes a proporção de sucesso vezes a proporção de fracasso, que nós temos esse termo aqui, ó, o Z2 vezes a proporção de sucesso vezes a proporção de fracasso. E esse termo, que é o erro que multiplica o tamanho da população menos 1, que é esse termo que nós temos aqui. Então, um erro que multiplica o tamanho da população menos 1. Ou seja, praticamente se nós pensarmos de forma mais geral, nós temos uma equação para o tamanho da amostra para a população infinita e uma para a população finita. Então, se você pegar estas duas equações da população finita e infinita da variável quantitativa, então basta substituir o valor da variância pelo sua relação para a variável qualitativa, né, o seu similar para a variável qualitativa, que é a proporção de sucesso vezes a proporção de fracasso. O mesmo para a variável quantitativa se eu avaliar a população finita. Então, basta pegar esta equação e onde tem o desvio padrão, eu substituo pelo seu análogo da variável qualitativa. Então, o análogo da variância para a variável qualitativa é igual ao produto da proporção de sucesso vezes a proporção de fracasso. Bem, por hoje é só. Bons estudos e até a próxima.